Shalom, shalom, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Hebraico Bíblico Shalom. Esse curso que tem sido uma bênção na minha e com certeza na tua vida. E como sempre tenho dito, é um prazer poder receber você aqui nas nossas aulas, na nossa plataforma e nesse curso maravilhoso que com certeza vai alavancar o teu ministério, a tua vida. E, com certeza, não somente o intelectual, mas também o teu espiritual irá crescer. A graça do Senhor esteja sobre a tua vida hoje e para todos sempre. Amém? Hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade. Nós estamos trabalhando a respeito da alfabetização. Estamos trabalhando a questão das letras do alfabeto hebraico. E todas as vezes que eu falo do alfabeto hebraico, é necessário você entender que o alfabeto hebraico, ele não possui vogais. O alfabeto hebraico, ele é um alfabeto consonantal, ou seja, todas as letras que compõem o alfabeto hebraico, um total de 22 letras, todas elas são consoantes. Nós não temos vogais como no nosso português, por exemplo, que nós temos a letra A, E, I, O e U. Ok, pessoal? Diferente do nosso alfabeto, o alfabeto hebraico, ele não possui vogais, ele apenas possui consoantes. E você pode me perguntar, professor, como eu faço, então, para entender a leitura do hebraico, tendo em vista que nós não temos as vogais? Então, por que quando eu pronuncio alguma palavra hebraica, eu percebo que há o som de uma vogal, o som de um E, o som de um I, o som de um MA, o som de um O ou o som de um U? É exatamente sobre isso que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Ainda não iremos tratar a respeito das vogais. Em algumas aulas à frente, nós iremos entrar na questão das vogais. Porém, hoje, nós ainda estamos tratando de algumas particularidades do alfabeto hebraico no que diz respeito às consoantes. Ok, pessoal? Como eu falei para vocês, dessa dúvida, como eu faço, então, para saber quando uma palavra é uma ou quando uma palavra é outra? E por que quando eu cito uma palavra, por exemplo, a palavra Bereshit, eu percebo que eu tenho a presença do E, eu tenho a presença do I. Como eu faço, então, para resolver e para responder essa situação? É sobre isso que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Ok, pessoal? Então, eu peço a você que olhe comigo agora aqui na tela. Você tem aí sobre a classificação das consoantes, ok? Quero aproveitar também e já pedir desculpas, estou um pouco resfriado, mas mesmo assim nós vamos continuar aqui na aula, ok, pessoal? Então, vocês têm aí na tela a classificação das consoantes e nós vamos falar exatamente sobre essa classificação, ok? Nós já falamos sobre algumas particularidades na aula passada, falamos sobre o alfabeto hebraico, fizemos ali a divisão da classificação das consoantes, falamos sobre as guturais, as palatais, as linguais, as dentais e as labiais. E hoje nós estamos falando ainda da classificação das consoantes, mas nós iremos tratar sobre, olha só, vou passar aqui para vocês, nós vamos mudar hoje, tá? Nós já passamos por tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre a história dos maçoretas. Quem são os maçoretas? Ou quem foram os maçoretas? Quando eles existiram? Em que época eles surgiram? Eles tratam de quê, né? Qual o papel deles na história do alfabeto hebraico? Qual o papel deles na história do hebraico, da língua hebraica, do idioma hebraico? É sobre isso que nós vamos tratar nessa aula de hoje. E eu peço a você que continue aí conosco, porque está muito interessante essa aula. Beleza? Então, vamos lá.
nessa próxima tela aqui, na história dos maçoretas. Eu coloquei para você aqui, pessoal, a história dos maçoretas, tá bom? Olha, a pergunta primeira que eu coloquei aqui é a seguinte. Como eu estava falando para vocês, o que significa... Deixa eu voltar aqui na tela. O que significa a palavra maçoreta? Né? Você tem aí na sua tela. A primeira pergunta, o que significa a palavra maçoreta? A resposta, eu coloquei para vocês aqui na parte de baixo, pessoal. Aqui vocês estão vendo em azul e também aqui em vermelho a resposta, tá bom? Vamos lá. Maçoreta, ou a palavra maçoreta, vem de maçorá, ok? Vem de maçorá, que traduzido quer dizer tradição. A palavra maçoreta, ela se origina a partir da palavra maçorá, que traduzido a palavra maçorá quer dizer tradição. Ok, pessoal? Por que tradição? Exatamente pelo fato e pela ideia de que esses homens que nós vamos falar agora tiveram como princípio básico manter a tradição da palavra, do idioma, da forma correta de se pronunciar as palavras hebraicas. E como nós vimos em aulas anteriores, os próprios textos escritos no Antigo Testamento, ok? Então, por isso que a ideia dessa palavra maçorá é tradição, porque o projeto deles, o pensamento deles era exatamente de manter a questão da tradição correta da escrita e da fala, tá? Então, nossa segunda pergunta, nós já fizemos aqui, o que significa a palavra maçoreta? A minha segunda pergunta, ou a nossa segunda pergunta é, quem foram os maçoretas? Eu já sei que a palavra maçoreta vem de maçorá e significa tradição. Agora, eu quero saber quem foram os maçoretas, tá? E você me acompanha, então, aqui. Os maçoretas foram um grupo de escribas judeus responsáveis pela preservação da pronúncia correta das palavras hebraicas no Antigo Testamento. Então, aqui, já dá para você ter uma ideia de quem foram esses maçoretas. Primeiro, que foi um grupo de escribas judeus, homens sábios, homens hábeis na forma da escrita, que tinham realmente a habilidade, que tinham o conhecimento. Então, esse grupo de homens sábios, de homens habilidosos, chamados de escribas, eles foram responsáveis pela preservação ou pelo cuidado da pronúncia correta das palavras hebraicas no Antigo Testamento. Qual era a ideia desses maçoretas? Era exatamente preservar, ter o cuidado de não permitir que a língua, o idioma, as palavras e a escrita hebraica ela caísse no esquecimento, ou que caísse em desuso, ou que deixasse de existir. Esses maçoretas, nós vamos falar um pouco agora sobre eles, eles vão surgir com a ideia exatamente de fazer com que o hebraico não deixasse de existir, e que, além de não deixar de existir, ele voltasse a ser falado, ele voltasse a ser pronunciado da forma correta, e que não se perdesse a forma correta de se falar, de se escrever e de se pronunciar as palavras hebraicas. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. O hebraico, como eu já disse isso para vocês, ele é uma escrita consonantal. As vogais, elas só aparecem na pronúncia, ou seja, na fala. Eu acabei de falar isso para vocês. O hebraico, o alfabeto hebraico, ele não possui vogais. Porém, quando eu pronuncio, quando eu falo, eu observo que as vogais, elas aparecem. O A, o E, o I, o O e o U. Eles aparecem na pronúncia, eles aparecem na fala. Porém, na escrita hebraica, nós não temos ali as vogais.
você não tem a presença das vogais. E como entender, então? Olha só. Por isso, né, com o tempo, permita-me voltar aqui, com o tempo, os próprios judeus estavam perdendo a pronúncia correta das palavras. Por isso, por esse motivo, os maçoretas começaram a colocar ou a pôr pontos diacríticos. E aqui, entre parênteses, você observa que eu coloquei esses pontos, eles foram colocados embaixo das letras, em cima das letras, ao lado das letras e, às vezes, até dentro das letras, para indicar a pronúncia correta das vogais nas palavras. Então, pessoal, como eu tenho um alfabeto que é composto apenas de consoantes e eu não tenho como usar ali vogais, e as vogais elas são usadas e são detectadas apenas na pronúncia e na fala, surge então os maçoretas com essa ideia. Esse grupo de maçoretas ou esse grupo de escribas judeus, ele surge com a ideia de colocar pontos que vão representar entre as letras hebraicas ou entre as consoantes, que vão representar as vogais que até então só existem na pronúncia e na fala. São chamadas de vogais ou maçoréticas. Ok, pessoal? Pontos maçoréticos, sinais maçoréticos. Ok? Beleza? Então, essa é a ideia desses sinais. É exatamente pontuar ou representar as vogais onde não existe. Ok? Então, vamos ver como se deu esse processo. Eu coloquei aqui para vocês uma datação, pessoal, provável do início dos maçoretas, quando eles começam esse trabalho, quando eles começam esse processo, aproximadamente entre o século V, alguns vão dizer que era o século V, outros vão dizer que era o século VII depois de Cristo, mas é no século X que acontece o auge do trabalho dos maçoretas, quando verdadeiramente eles são aceitos e são colocados em prática. Beleza, pessoal? Então, entre o século V e o século VII, a ideia do surgimento desses sinais, né? Mas é no século X em que realmente chega ao auge a questão dos sinais maçoréticos, em que é aceito no meio do povo esses pontos diacríticos chamados de sinais maçoréticos. Tudo bem até aí? Vamos lá? Como eles passaram a fazer isso, né? Para poder entender como colocar esses sinais no meio dessas consoantes. Eles pegavam a escrita consonantal, né? A escrita que havia somente as consoantes, e já já eu vou dar um exemplo para você ter uma ideia. Porções do Antigo Testamento, vou mostrar para você, e depois eles acresciam os sinais maçoréticos, como ficaram conhecidos depois. Começavam a ler, e onde parecia o som de vogais na pronúncia, onde eles percebiam que tinha a presença de vogais, né? Eles acrescentavam os sinais, ou seja, as vogais e os acentos para indicar a sílaba tônica. Ok, pessoal? Beleza? Então, você percebe que não é um trabalho fácil, né? Você percebe que realmente foi um trabalho difícil, foi um trabalho árduo, porque agora eles vão começar a pegar algumas porções do Antigo Testamento e começam a fazer a leitura dessas porções
e onde eles percebem que a pronúncia de uma vogal, eles ali vão representar por pontos, esses pontos diacríticos que nós conhecemos como sinais maçoréticos. Então, é um trabalho árduo, foi um trabalho difícil, mas que, com certeza, valeu a pena, porque facilitou não somente para os judeus da época, mas principalmente para nós que hoje estudamos essa língua maravilhosa e que nos torna muito mais acessível o conhecimento, nos torna muito mais fácil o entendimento a partir desses sinais maçoréticos. Tudo bem, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês, então, um exemplo para ficar mais claro tudo isso que eu estou falando para vocês, porque se eu falar e não trazer um exemplo, com certeza vai ficar difícil para você poder entender, ok? Então, eu trouxe aqui um texto de Gênesis, no capítulo de número 1 e no versículo de número 1, ok? Então, eu tenho aqui, ó, a palavra Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz, ok? Porém, pessoal, agora eu sei, porque nós temos o exemplo, mas percebam que aqui nós temos somente o texto consonantal. E é assim que era feito, era assim que tinham, né, os textos antigos, sem a presença dos sinais maçoréticos. Percebam que aqui você só tem a presença das consoantes, o texto consonantal, como era antes, tá? Então, aqui você tem o Bet, o Resh, o Aleph, o Shin, o Yud, o Tav, o Bet, o Resh, o Aleph, e assim sucessivamente. Nós temos aqui um texto consonantal, onde eu não tenho a presença de nenhuma vogal, de nenhuma sinalização que me faça entender que aquilo é uma vogal. Então, era lido. Você percebe que na pronúncia você tem a presença de vogais, porém, na escrita você não tem a presença das vogais, ok? Aí vem os maçoretas. Eles vão pegar esse texto consonantal, eles vão fazer a leitura, eles vão perceber aonde há a necessidade de se colocar uma vogal, de acordo com a pronúncia, de acordo com a fala, e eles vão acrescentar esses sinais, esses pontos diacríticos, onde eu disse para você na página anterior, na tela anterior, que eles podem vir em cima, embaixo, do lado ou até no meio de palavras, ok? Aqui eu tenho o texto maçorético, pessoal. Olha como facilita. Eu tenho aqui um Shivá, nós vamos estudar sobre eles depois. Um Tziré. Eu tenho aqui um Hirek. Então, agora eu tenho Bereshit, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Observe, pessoal, que agora eu tenho essas pontuações. Olha só, eu tenho aqui dentro o Dagesh, eu tenho o Shivá, eu tenho um Ziré, eu tenho um Herik ou um Hirek, eu tenho um Kametz, eu tenho um outro Kametz, eu tenho um Shivá composto de Segol, eu tenho um Rolem, eu tenho um Herik. Então, são esses os pontos colocados aqui embaixo, são esses pontos colocados em cima, que você vai perceber que serão chamados de sinais maçoréticos e vão nos ajudar na compreensão, na facilitação da leitura desses textos hebraicos. Esses pontos são os sinais chamados de maçoréticos, ou pontos diacríticos, que vão nos ajudar não somente na pronúncia, mas também na escrita dos textos hebraicos. Então, aqui eu tenho o texto consonantal, composto de consoantes. Aqui eu tenho o texto maçorético, onde eu tenho a presença desses sinais. Aqui eu tenho, pessoal, a transliteração, ok? Nós já falamos um pouco, mas nós vamos trabalhar futuramente aí
com a transliteração. Então, aqui eu tenho Bereshit, bara, Elohim, et ha-shamai, ve'et haaretz. Ok, pessoal? Tudo bem? E aqui eu tenho a tradução. Agora aqui ficou fácil, né? Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1, diz: em início, criou Deus os céus e a terra. Ok, pessoal? Então, aqui eu trouxe para vocês um pouco de entendimento a respeito da história dos maçoretas. É claro que a história dos maçoretas é uma história muito bonita, porém, é um pouco longa, e eu incentivo você a conhecer um pouco mais sobre a história dos maçoretas, né? Te incentivo a pesquisar, mas o que nós precisamos com base a respeito dos maçoretas, de conhecimento, é isso que eu passei para vocês. Espero realmente poder ter contribuído e ajudado para o crescimento do seu conhecimento nessa aula de hoje. Ok, pessoal? Por aqui eu me despeço. Te aguardo na nossa próxima aula, onde nós estaremos trazendo, com certeza, assuntos que vão enriquecer o teu conhecimento. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Shalom lehitraot. Paz e até mais. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.